Olá, boa tarde. Eu sou a Patrícia, né, gerente de produto da Unitec. Eu e o Felipe da VMware, nós vamos falar um pouco sobre cloud e as suas fases, né? Pensando em migração, quando nós temos um ambiente migrando para a nuvem, né, nós passamos por um processo que consiste em três fases, né? A primeira fase é a fase de avaliação, a segunda fase é a fase de migração e a terceira é a fase de gestão, né? Na avaliação, nós temos uma série de questionamentos, né? Eu ainda não sei o que eu vou migrar, né? Eu estou indeciso, fazendo levantamento de custo, tá? Reunindo dados. Então, eu ainda estou escolhendo o meu workload na nuvem. Já na fase de migração, tá? Eu já escolhi aquele workload que eu quero, né? Já escolhi a ferramenta de migração, o meu workload já está definido. Então, eu vou e executo essa migração. Na terceira fase, né, eu tenho o pós-migração, né, onde eu já vou ter que gerenciar esse ambiente que eu migrei. Tá? Então, eu vou ter que pensar em gerenciamento de custo, eu vou ter que pensar em melhoria contínua. Tá? E a ferramenta de apoio que nós vamos falar hoje é a ferramenta Cloud Health, que nos auxilia nesse processo. Tá? Porque é através da gestão que nós vamos obter sucesso nessa migração. Né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta junto com o Felipe. Felipe agora vai fazer uma introdução para a gente. Felipe, você poderia, por gentileza, começar? Claro, obrigado, Paty. Comentando rapidamente sobre o Cloud Health, né? Não sei se vocês puderam participar da apresentação de ontem, onde eu falei um pouco mais sobre Cloud Health. Cloud Health é uma solução da VMware, que foi inicialmente uma empresa comprada pela VMware, que chamava Cloud Health em 2018. E a ideia da VMware, que sempre foi conhecida por gerenciamento de máquinas virtuais e muito forte na parte de data center, basicamente você conseguir criar um data center ou ter uma máquina física compartilhada com diversas pessoas, tem o que eles chamam de multi-tenant, você precisava de um processo de virtualização e a VMware muitas das vezes estava lá, né? Mas agora com essa movimentação de cloud, de nuvem híbrida, a gente começa a olhar para como a gente consegue ser uma base, uma vez mais, não só para data center, mas também para a nuvem. E a Cloud Health exatamente apoia nesse processo, trazendo governança, gerenciamento financeiro, automação, segurança, e a gente vai conseguir ver agora, nesses próximos tópicos, com mais detalhe, como a gente consegue atender cada um desses pontos. E aí agora eu volto para você, Paty, me conta um pouco mais sobre todos os valores para o negócio que a gente consegue trazer em conjunto. Ok. Então, a ferramenta Cloud Health entrega diversos valores, né? Eu listei alguns desses valores. Aí o primeiro valor é a flexibilidade na nuvem, que trata, né, da visibilidade, né, e personalização dos relatórios de ambientes, de negócios. Tá? E também temos a gestão financeira, que analisa esses gastos, né, e, consequentemente, ajuda na redução de custos. Tá? E a otimização dessa infraestrutura, que também contribui para melhorar a economia, né, e a utilização dos recursos. Também vou falar sobre eficiência operacional, que é meio que decorrente do que a ferramenta nos proporciona, das automações, da gestão, dessa visibilidade. Então, a eficiência operacional entra aí como uma consequência. Tá? Vou falar também sobre governança e automação, que nos auxilia entregar valor no sentido de evitar tarefas diárias e erros humanos. Tá? Também vou falar um pouco sobre segurança e conformidade, que a ferramenta traz diversos insights nessa área. Tá? Começando com o primeiro item, flexibilidade na nuvem. Felipe, como que nós conseguimos abordar na ferramenta esse conceito de aplicação de contexto aos dados? Isso é um tema muito interessante porque ele impacta muitas das empresas que estão fazendo esse processo de mudança para a nuvem, que é entender quem, como, quando gastou, né? E muitas vezes fazer o processo de chargeback ou showback, como eles chamam, né? Que é basicamente você poder cobrar das diferentes áreas, centros de custos, projetos, ou até mesmo pessoas, né, pelo que gastou na nuvem, para que essas pessoas possam pagar a sua parte do custo gerado. Muitas das vezes as empresas não têm o controle para entender quem são as áreas ou projetos que consomem mais, tanto recursos de nuvem ou até mesmo como recursos de um data center, um recurso on-premise.
E aí você tem esse processo de chargeback, que é exatamente você ter a capacidade de cobrar esses diferentes times. Ou showback seria a ideia de mostrar para esses times o quanto eles estão gerando de custo, né? Porque quando você olha dentro de uma console de uma Amazon ou do Azure, eles não entendem o contexto da sua empresa. Eles não entendem quantos centros de custo você tem, quantos projetos você tem. Então, o número que aparece de gasto, muitas vezes, é um gasto geral, é um gasto baseado nos recursos. E o que a gente consegue fazer é mapear na plataforma todo o seu centro de custo, projetos, pessoas, o que for, como for a divisão dos times que você faz parte, da organização que você faz parte, para dar esse contexto. Então a gente consegue fazer essa relação, então você consegue criar esses filtros e relatórios e até criar faturas para esses diferentes times, centro de custos, pessoas, etc. Tá? Então, isso traz uma vantagem muito grande, porque realmente você consegue levar a responsabilidade para as pessoas que gastam esse recurso. E a gente consegue agora ver um pouquinho mais, né, Paty? Você consegue mostrar para a gente aí como funcionaria isso na aplicação? Eu vou pegar direto aqui na ferramenta, tá? Para que nós possamos enxergar um exemplo. Essa aqui é a cara mesmo da Cloud Health, tá? Onde eu tenho várias nuvens, é uma plataforma multi-cloud, eu posso monitorar a Amazon, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud e a minha nuvem on-premise, diversos virtualizadores. Tá? E eu fazendo esse relatório, né, tentando contextualizar os dados do meu negócio, após eu cadastrar a visibilidade, que seria uma perspectiva, né, eu vou agrupar recursos, eu vou dar nome a eles e em seguida eu vou gerar relatórios sobre isso. A opção que nós acessamos é essa de relatórios, custo, e tem o histórico de uso, né, de custo, e outros relatórios específicos, tá? Aqui eu tenho, né, a visibilidade geral e eu tenho a visibilidade contextualizada. Né? Previamente foram criadas algumas perspectivas, uma muito utilizada é a perspectiva de ambiente, né? Eu tenho ali um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, e eu consigo visualizar a ferramenta conforme eu vou passando, né, os itens. Também temos o centro de custo, entre outras, tá? Vocês podem agrupar vários recursos da forma que vocês quiserem, trazendo aí a personalização necessária. Eu também consigo mostrar na ferramenta a visibilidade, tá, por custo, né, corrente, e isso também mostra para mim a informação. Continuando, eu consigo também ter a tomada de decisão mais rapidamente com os relatórios personalizados. Né? Uma vez que eu estou num ambiente multi-cloud, né, eu tenho que ter um painel centralizado para me ajudar, pois fica realmente muito difícil eu ter que acessar o portal de cada provedor para fazer os meus relatórios. Então, eu consigo unir todas essas funcionalidades em um ambiente centralizado. Posteriormente, eu consigo me inscrever nesses relatórios. Tá? A partir do momento que eu estou inscrita nos relatórios, eu recebo eles também periodicamente, né, com agendamento. Eu posso conceder acesso aos meus usuários para personalizar seus próprios relatórios. E aí eu automatizo esses relatórios, evitando essa tarefa rotineira. Felipe, o que nós temos para dizer sobre a questão de uso de containers, né, todo esse detalhe? Bom, a gente, basicamente, você conseguiu até mostrar como a gente conseguiria ver os custos e tudo mais, pensando na visão do cliente, do seu negócio, centro de custo e tal. E basicamente, a gente viu bastante o que a gente poderia chamar de infraestrutura mais comum, né? São os computes, né? Disco e tudo mais. Agora, quando a gente começa a ver essas empresas fazendo essa movimentação para a nuvem, né? Ou até mesmo empresas que querem ter a possibilidade de ter um ambiente híbrido, de ir para a nuvem, para data center a hora que quiser, ou até mesmo trocar entre nuvens, eles começam a pensar qual é a forma mais fácil. Né? Tem gente que tem as suas aplicações de máquinas virtuais, que é muito fácil também, mas aí você precisa de uma nuvem, outros sistemas que te apoiem a fazer esse processo. Mas aí, se você está construindo algo novo, tem gente que está olhando para uma arquitetura distribuída de microserviços. Então, ao invés de você ter uma aplicação monolítica,
enorme, você vai ter essa aplicação dividida em vários módulos, né, com funções diferentes, e aí a forma de empacotar isso, muitas vezes as pessoas estão usando os tais containers, né? E aí quando você começa a ter um monte de container, você precisa do que para gerenciar esses diferentes containers? O Kubernetes, que seria, tem outros, né? Tem Kubernetes, Mesos, a Amazon tem o EKS, e por aí vai, né? Mas a ideia é que você consiga ter um orquestrador que consiga conectar nesses diferentes containers para você entender quando liga, quando apaga. Mas aí, como está tudo distribuído, como que eu sei quais desses containers me custa quanto para manter isso? Quanto me custa para manter esse cluster? Quando isso vai para a nuvem, isso pode começar a ficar mais complicado, você ter o acompanhamento de quanto isso custa para você. E isso é uma tendência para muitas aplicações ir para esse caminho, não todas, mas muitas. Então, a gente consegue trazer um relatório que consegue te dar esse tipo de informação, te dar o insight, te dar visibilidade de quanto isso te custa, não só em termos de recurso, né, mas de custo financeiro, para que você tenha um acompanhamento mais detalhado sobre como a sua aplicação está funcionando. De repente, você pode mudar a sua estratégia, você pode entender exatamente alguns desses containers, ele poderiam ir de repente para uma outra nuvem que de repente dá um valor mais barato, ou de repente levar isso para on-premise, mas de qualquer forma te dá opção e visibilidade para que você tome melhores decisões. E aí, Paty, mostra para a gente aí como funciona isso no Cloud Health. Vou recarregar aqui, tá? Então, a questão do relatório, tá, sobre os containers, né, entre diversas plataformas, eu posso gerar um relatório desses containers aqui na opção de Kubernetes Overview. Uma vez que a minha plataforma esteja já integrada, ele começa a mostrar esses valores. Se vocês observarem, eu tenho aqui a quantidade de clusters, né, namespaces, nodes, pods, e eu tenho um valor de estudo. Eu também consigo verificar a questão dos namespaces, né, separadamente, para ver quem está consumindo mais recurso. Logo mais abaixo, eu consigo também ver a questão de custo separado por todos esses recursos que eu mencionei. Tá? E um pouquinho mais abaixo eu tenho a parte de CPU, memória, entre outros insights. Tá? Isso como são muitos, né, estou mostrando aqui o que consegue visualizar. Aí, que nem eu disse, né, por cluster também vai ser apresentado. Voltando aqui no nosso valor para o negócio, vamos para o segundo item, que é a gestão financeira. Vou falar um pouco sobre cada recurso que nós podemos utilizar. Eu consigo alinhar os custos da nuvem aos negócios, né? Uma vez que eu tenho vários clouds, eu quero saber quanto que eu gasto mensalmente nesses clouds, né, em um ambiente único, centralizado, saber o total e o valor de cada um, mas com mais uma informação, que é a informação de crescimento da nuvem. Tá? Se vocês observarem nesse relatório, eu tenho aqui no início do ano, tá, um determinado valor de crescimento, e já ao final, a AWS, né, nesse cenário aqui em azul, tá, e eu consegui ter um maior crescimento nessa nuvem, e assim eu evito, né, surpresas, eu consigo monitorar aumento nos gastos do meu ambiente. Felipe, sobre orçamento, né, o que o Cloud Health consegue nos ajudar? Olha, isso é um ponto que pega para muitas empresas, né, muitos times, que até tem um estudo do Gartner que fala que a maioria das empresas vão acabar gastando 2 a 3 vezes mais do que esperava na nuvem, né? E aí tem até um outro estudo também do Forrester que comenta que um dos 3, né, principais motivadores de mudança para a nuvem, que é disponibilidade, né, performance e custo. Então, o custo é um ponto importante. Então, se a gente tem um custo que está sendo estourado, ou seja, existe uma expectativa e isso está sendo passado, a gente precisa tratar isso para que realmente você tenha melhor experiência na nuvem. Então,
E a nuvem não sabe quanto você quer gastar, né? Se a gente fala que você pode consumir recursos on demand, ou seja, você pode consumir recursos a hora que você quiser, o tamanho que você quiser. E aí ninguém vai te falar assim, olha, não gaste tanto, Roberto, porque você já gastou demais. O interesse deles é que você gaste mais o tempo todo. Então, a forma de você criar uma proteção para você mesmo é tendo um controle do seu budget, do seu orçamento, versus o que você está gastando. Então, com a plataforma, você consegue ter essa formação do budget, né? Ou seja, você consegue ter até formas diferentes de fazer esse budget, fazer com que o budget role para os próximos meses, ou seja, sendo um budget único, que ele vai gastando, né? Você vai queimando isso com os diferentes meses, ou ele é incremental durante todos os meses e também vai rolando nos outros meses, ou não. Um budget acabou no mês e no próximo já foi, então você não pode acumular esse dinheiro. E cada empresa ela tem suas diferentes formas de tratamento de budget. E a ideia dessa plataforma é realmente atender com todas essas informações, você criando o seu budget e tendo relatórios que te ajudem a comparar quanto de fato você está gastando versus o que você tem de budget para gastar. E se você estourou um budget, que te avise também. Fala, olha, Roberto, dá uma olhada aqui, seu budget passou. Ó, Patrícia, vamos parar essa máquina agora para esse projeto em específico, porque você estourou seu budget. Então, você consegue fazer todas essas customizações para que faça sentido para o seu negócio e você não tenha uma surpresa, nem no final do mês e nem no final do ano com o excesso de gastos na nuvem. E aí eu volto para você, Paty, mostra para a gente como funcionaria isso lá na plataforma, por favor. Uma vez cadastrado o budget, eu consigo fazer relatórios em cima disso, tá? Dentro desses relatórios, eu vou só mostrar mais um dos tipos de relatórios, além de budget, que esse aqui que eu acho bem interessante, é a questão de que o Cloud Health coloca, né, custos diretos e indiretos também nesses relatórios personalizados, tá? Então, ele mostra para a gente todos os custos que são diretos, tá? E também mostra os custos que são indiretos, tá? Só complementando. E agora, sobre o budget, eu consigo fazer esse orçamento e, após feito, eu posso gerar um relatório fazendo um comparativo, né, do meu budget versus o atual. E aqui eu tenho um exemplo, tá, de budget cadastrado, e ele mostra aqui o atual, né, o orçamento e a variação desse orçamento. Se tiver um rollover, ele vai mostrar também esse rollover. Um pouco mais abaixo, tem os valores mesmo de cada mês, tá? Mostrando, né, como que tá, se tiver em vermelho, tem alguma coisa errada na variação e tal, eu consigo ter essa visibilidade. Aqui também. Uma coisa muito legal da plataforma é que existem recursos que não são tagueáveis, né? Se eles não são tagueáveis, é difícil fazer essa monitoração. O Cloud Health, para contornar a situação, né, ele distribui essas cobranças para executar os estornos, né, e mostra a volta. Ele faz o que? A realocação de custos. Exemplo clássico que acontece muito é com a Amazon CloudWatch. Existem alguns custos que nós não conseguimos saber de onde que veio, então o que a plataforma faz? Ela pega esse custo, por exemplo, a uma pessoa que usou mais EC2, né, o serviço de máquina virtual da AWS, e usou muito recurso do CloudWatch. Aí o CloudWatch cadastra essa opção para mostrar que aquela equipe de determinado projeto, de determinado serviço que usa EC2, vai pagar um percentual maior do que outra que não usou, né? E o CloudWatch, ele fica com o recurso realocado para esse setor, criando a responsabilização, né, das equipes pelos seus gastos. Um outro exemplo também que acontece é o suporte da AWS, né, e dos outros provedores também, que cobram uma determinada taxa e não tem como a gente saber qual que é a equipe que vai pagar isso. Então, quem usou mais, por exemplo, pode receber uma parte maior desse valor. Então, eu consigo realocar esses custos. Voltando aqui para o nosso círculo de valor, tá, eu vou falar agora um pouco sobre otimização de infraestrutura, tá, que é muito importante para a gente economizar. E eu tenho aqui a seguinte opção, o Cloud Health. Eu consigo fazer, receber recomendações da própria ferramenta sobre a otimização dos meus recursos. Que recursos são esses? São máquinas virtuais, banco de dados, a Volumes EDS também faz recomendações. Eu vou mostrar aqui na ferramenta.
onde que nós fazemos isso. Tá? Como é uma recomendação, nós vimos aqui para a aba de recomendações, right sizing, tá? Eu posso fazer uma otimização pensando na perspectiva que eu criei, ou eu posso fazer direto nas minhas máquinas EC2, tá? Eu vou listar essas opções das máquinas EC2, vai mostrar todas as máquinas EC2 que eu tenho no meu ambiente e vai mostrar como que está o consumo, e em seguida o Cloud Health, um pouco mais à frente, que eu vou mostrar, ele fala, né, que eu recomendo que você migre isso para uma outra instância, uma instância menor, mais barata, né, que vai fazer com que o meu workload continue rodando com performance, porém de uma forma mais econômica. Aí eu vou arrastar um pouco para o lado para vocês observarem a recomendação. Tá, então, eu tenho esse ambiente com esse modelo de instância, que é mais caro, e o Cloud Health fala o seguinte para mim: após monitorar, você pode migrar para uma instância T3 Small, que é uma instância mais barata, e o seu workload vai continuar funcionando. Ou seja, ele monitorou isso antes de me trazer esse insight, e é a partir daí que eu obtenho economia. Também eu consigo eliminar o desperdício de infraestrutura encerrando os zumbis, né? São aquela infraestrutura que eu tenho que está solta sem utilização. Exemplos, tá? Eu tenho 2 exemplos nesse slide. Esse primeiro é o exemplo da AWS e esse aqui é o exemplo da Azure, né? Na AWS eu tenho a de imediato, a economia imediata traz para mim, que eu tenho 51 volumes EDS que não estão sendo utilizados, estão lá soltos e eu estou pagando esse valor por eles todo mês, né? Então, o que a ferramenta me sugere, né? Ela fala que eu tenho e eu posso, a partir daí, tomar uma ação, né? Eu posso pegar ou deletar esses volumes caso eu não utilize mais, ou eu posso pegar e jogar eles no S3, que é muito mais barato do que hospedar EBS, né? Então, eu consigo ter esse valor específico. Tá? Além disso, tem um outro exemplo, que são os IPs públicos, né? Quando nós atachamos IPs públicos às instâncias ou a serviços, se eles estão atachados, isso não é cobrado. Mas, se eles estão lá sem estar alocado no recurso, o provedor ele começa a cobrar de você essa informação e eu tenho que fazer o release deles, tenho que liberar esses IPs para poder obter essa economia. Felipe, o que nós temos para dizer sobre a parte de reservas? Olha, essa parte de reserva é bem importante, viu, Paty? É uma coisa que, se as empresas não... Quando vão para a nuvem e não estão olhando para isso, elas estão perdendo muito. E eu explico por quê. A maioria do pessoal, quando vai para a nuvem, tem essa ideia, lógico, de utilizar os recursos de acordo com a necessidade, ou quanto precisar, na hora que precisar. Então, tem a facilidade, a velocidade, mas você paga mais por isso. Então, o custo de você levantar um recurso de última hora, ou expandir ele de uma forma não previsível, ele vai te custar mais do que quando você avisa ao provedor de nuvem o quanto você vai utilizar. Ou seja, você faz uma reserva de quanto você vai usar. A gente fala normalmente é o gasto on demand ou reserva, né? Pode ser reserva ou compra de crédito. Às vezes, um provedor de nuvem versus o outro, ele pode trazer uma nomenclatura diferente, mas é basicamente você adiantar para o provedor de nuvem quanto você acha que vai gastar e ele te dá um preço melhor. E muitas vezes você tem planos de 1 ano, 2 ou 3, né? E aí, com isso, você consegue ter um custo menor no final do ano. E a gente entende que a maioria das aplicações, grande parte das aplicações, elas têm um volume de acesso que é previsível, né? Então, você provavelmente pode se basear nisso para criar isso e ter esses créditos, gastar esses créditos, né? E ter o tal do break-even, ou seja, a partir de quanto tempo adiantar esse dinheiro para adiantar essa compra vai valer a pena financeiramente, quanto você economiza no final do processo, né? Então você tem que entender muito bem como funciona os planos de cada um desses provedores de nuvem, você tem que entender como funciona o processo de compra de nuvem e entender da parte financeira para executar isso. Para muita gente pode ficar muito complicado. E aí por isso que tem muita gente que perde muitas oportunidades e também perdem a utilização desses créditos. Então, uma forma que a gente tem é te dar essas informações de uma forma muito mais fácil, que você consiga olhar e tomar melhores decisões. Então, não só a gente te dá sugestões de compras de reserva de instância, mas também te ajuda a gerenciar as que você já comprou, para que você não deixe de utilizar, para que você possa, muitas vezes, converter para outros modelos, caso for possível. Então, a gente realmente te apoia com todo esse processo para facilitar muito e você tem os ganhos financeiros no final do seu contrato.
Então a gente vai dar uma olhada agora um pouco mais sobre né, Paty, um pouco sobre como funciona isso, porque tem muita coisa, mas acho que a gente consegue mostrar um pouquinho como funciona esse processo na plataforma. Ok, Felipe. Então, eu separei aqui um que eu considerei mais importante, tá? Como se trata de uma recomendação, eu venho aqui em recomendação, reservations, e a partir de EC2 RI Analyzer, ela vai me fazer sugestões de compra de instâncias, tá? E a plataforma, através da própria plataforma, é possível você comprar essas instâncias. E ela faz algumas sugestões de compra, para você economizar ainda mais na sua compra, tá? E eu tenho diversas recomendações aqui, informando os valores e quanto você pode economizar nessa compra. Tá? Um outro exemplo que eu posso mostrar aqui, de interessante, eu posso verificar também as reservas que eu já tenho que estão próximas de expirar. Até 90 dias antes, a plataforma traz esses insights, tá? E traz diversos insights de reserva, mas falando dessa expiração de reserva, eu tenho aqui 90 dias antes avisando, aí vocês podem se planejar para uma próxima compra e efetuar a compra direto pela plataforma. Inclusive, dá para automatizar essa compra, tá? Através das policies que eu vou falar mais à frente. Tá? Tem mais algumas coisas, mas aqui o que eu gostaria de mostrar é também a questão do uso, né? Como que está o meu uso de reserva? Eu tenho aqui nesse gráfico, tá, a informação do que eu tenho utilizando de on-demand, são as instâncias que eu subpago por hora, tá? E eu também tenho as opções de reserva aqui e suas respectivas formas de pagamento, né? Que é pagamento parcial, o pagamento todo na frente, né? E também o pagamento que eu faço mensal. Aí eu posso filtrar isso, né? Então, eu consigo ter uma noção que, se vocês observarem, o resultado é que eu estou com mais reservas de instância aqui em azul escuro no modelo de pagamento parcial, tá? Então, eu já tenho essa visibilidade. Eu tenho pouquíssimas instâncias on demand aqui. Então, o uso tá recomendado mesmo. Vamos falar um pouco agora com o Felipe. Felipe, sobre a parte de reserva de instâncias no modelo de savings plans, né? Poderia falar um pouco para a gente? Acho que é interessante trazer o tema de savings plans, porque foi talvez uma mudança mais recente, mesmo assim não é tão recente, a gente está falando que isso já mudou tem aproximadamente um ano, eu não lembro exatamente de cabeça, mas acho que foi mais ou menos em novembro do ano passado. Do ano passado. Que foi uma nova forma que a AWS tentou simplificar. Além do processo de reserva de instância, você também consegue fazer esse plano de savings plans também, que é adiantar o pagamento por diferentes datas, né? E você consegue ter uma flexibilidade maior sobre as diferentes instâncias que você pode adquirir e utilizar, sem estar tão preso como era um processo de reserva de instância. Muitas vezes você tinha que escolher algumas famílias e tudo mais. Então, mesmo assim, ainda tem um raciocínio, ainda tem que pensar qual seria o melhor para o meu negócio, tentar montar uma calculadora financeira que fizesse sentido para o seu business. E a gente também facilitou esse processo. Então, isso é mais uma resposta que a gente dá para qualquer mudança. A nuvem muda muito rápido, os diferentes planos de negócio mudam muito rápido e sempre pode bater aquela dúvida, qual que é o melhor para mim? E aí, mais uma vez, a Cloud Health consegue trazer isso, um Savings Plans Recommendation, né, uma recomendação para Savings Plans, que vai te avisar de diferentes cenários, qual que serve melhor para o seu negócio, o qual fica mais barato para você, se fizer sentido para você aquele plano proposto, tá? Então, a gente consegue ver mais uma vez, Paty, aí como funciona o Savings Plans? Sim. Nesse próprio exemplo aqui do slide, vocês podem observar que ele me traz uma questão de uso, né? Como que está o meu uso de savings plans? Em azul, ainda tenho bastante savings plans para utilizar, e vermelho é o que eu já utilizei. E na ferramenta, eu vou mostrar algumas opções que vocês conseguem visualizar, ainda em recomendações, a opção de savings plans, que são as sugestões de compra de savings plans. Ele dá para mim as melhores oportunidades de compra, tanto como anual, que é a reserva anual, e a de 3 anos, tá? E clicando em cada overview desse, ele traz mais detalhes, né? Só para assim, frisar a diferença, né, de reserva de instância mais savings plans, tá? Pensa em reserva de instância que eu estou reservando máquina mesmo, que eu estou reservando VM para utilizar. E savings plans vocês pensam em dinheiro, né? Quanto por hora que eu vou pagar para um provedor de nuvem, quanto que eu me responsabilizo a pagar por hora por determinado período. E eu tenho um desconto de até 72% se eu fizer em determinada modalidade.
tá? E a partir disso, por exemplo, vamos supor que eu vou pagar $100 por hora para usar qualquer recurso relacionado às minhas instâncias, e passando disso, eu vou começar a pagar um demand. Então, essa é a diferença da reserva de instâncias. Se você está mais amarrado àquela instância, já no serviço business você está livre para usar os recursos conforme você mencionou que se comprometeu em dinheiro. Tá? Voltando aqui, vou falar um pouco agora sobre governança e automação aqui no nosso círculo de valor. Perdão, vou falar também um pouquinho sobre eficiência operacional. Tá? A eficiência operacional é mais um conceito, né, um resultado daquilo que nós já vimos, né? Ele traz todas as informações que eu preciso e os meus funcionários, em vez de ficar preocupados com essas tarefas rotineiras, eles vão se preocupar com inovação, eles vão se preocupar com novos projetos, né? Eu tenho uma maior eficiência, né, do meu ambiente e com decorrência dessa ferramenta. Tá? Então, falando um pouco de governança e automação, o Cloud Health consegue fazer governança e automação de diversas áreas, né? Na gestão financeira, na otimização de custo, tá? Na governança operacional, no gerenciamento de desempenho, no gerenciamento de ativos e configurações, gerenciamento de segurança e incidentes. E todas essas políticas são baseadas nas melhores práticas dos frameworks diversos, tanto da nuvem quanto dos já existentes. Eu tenho aqui exemplos de mais de 50 políticas de boas práticas e ações decorrentes dessas políticas. Vou citar aqui 3 exemplos que são mais utilizados. O do budget, tá? Um exemplo. Eu quero que se alarmada de 20% do meu budget, 50% e 80%. Tá? E eu consigo automatizar isso, que o usuário responsável pela área, o financeiro, alguém nesse sentido, vai receber um alerta disso. Porque, por exemplo, estou aí no dia 10, né? São 30 dias aí para contabilizar. Então, no dia 10 eu já estou em 50%, algo vai dar errado, né? Então, eu já consigo organizar isso antes de acontecer o problema, né? Outro exemplo que eu posso dar seria a questão de IP público que em si está amarrado, né, a seu recurso. Quando eu pago por ele, o que eu posso fazer? Eu posso criar um alerta e eu recebo esse alerta que eu tenho IPs aí que eu preciso alocar ou fazer o release deles, liberar esses IPs. Tá? E a plataforma, além de notificar, ela solicita uma aprovação e, em seguida, ela toma ação por você, se você assim configurar. Tá? Ela vai lá e faz o release do IP para você e você nem vai perceber o problema. Tá? Então, funciona igual um gerenciamento de mudança. Ele tem todas as fases. Tem um aviso, tem a aprovação e tem a execução, e isso tudo automatizado. Tá? Vou falar um pouco também sobre segurança e conformidade. A plataforma traz diversos insights sobre segurança e conformidade. São mais de 100 verificações de segurança baseadas nas melhores práticas do CITES e do NIST, né? E dos provedores de AWS. Cada um tem a sua melhor prática, que ele consegue reunir tudo isso em uma ferramenta só, trazendo essas informações para a gente. Tá? Nesse exemplo aqui do slide, eu tenho diversos alarmes com status crítico, alto, baixo, médio. Tá? E eu vou mostrar um pouquinho na ferramenta, tá? A informação que vocês estão vendo aqui no slide, fica aqui no Pulse Health Check. Ele vai trazer para mim, né, todos os alarmes de segurança que a ferramenta demonstra. Aqui eu tenho diversos insights, tá, gente? Mas pensando na parte de segurança, eu consigo ver que eu tenho diversas informações de recomendação para eu arrumar, né? Então, quando eu clico em cima, ele me mostra os meus alarmes, aí diz a criticidade, tá? E se eu clicar em cada um desses aqui, ele vai trazer tanto o significado desse alarme, quanto o link para eu corrigir. Como que eu corrijo, né? Ele mostra a solução, inclusive, tá? Vou citar uns 3 exemplos que acontece bastante, sem a root de usuário de provedor, né? A pessoa coloca lá e não cria um duplo autenticador, né? Um duplo fator. Então, fica, se essa senha for pega por alguém, qualquer pessoa acessa e pode acabar com o seu cloud, deletar tudo, fazer coisas que podem prejudicar o seu negócio, né? Outro exemplo, VPC Flu Logs. A VPC Flu Logs é só a rede da AWS e eu preciso, né, pegar os insights aí de IP que está saindo, que está vindo, tem que monitorar. E isso, às vezes, está desabilitado. Por default, vem desabilitado, né? Então, o Cloud Health mostra para você, ó,
está desabilitado, vai lá e arruma. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui dessa informação. Tá? Ele fala que eu tenho que não está habilitado. Aí eu vou lá, corrige esse alerta some daqui. Tá? Um outro exemplo, Security Group, né, que é o firewall da ferramenta da Amazon, e ele está com várias portas abertas lá, está vindo da internet com a enxurrada de coisas, porque eu não fui lá e habilitei a informação. Claudia vai lá mostrar para mim onde que está o problema, eu corrijo o problema e acabamos com a vulnerabilidade. Tá? Encerramos a parte de gestão, tá? Com essas informações que nós passamos. Aí nós vamos falar um pouco agora de avaliação. Aí, Felipe, você poderia dizer para a gente no introdutório? Sim, bom, essa parte de avaliação, ela é uma função interessante. A gente tem todo esse apelo de nuvem pública, de como gerenciar, mas a gente também, como a Paty mostrou no começo, a gente tem um módulo de data center, a gente consegue aplicar alguns desses conceitos de nuvem pública para a nuvem privada, assim como fazer right sizing, automação, tudo para a parte de data center é possível. Além disso, existe essa avaliação, esse assessment. Que assessment ou que avaliação seria essa? Basicamente, olhar o seu ambiente de data center e fazer um comparativo para a nuvem, ou seja, quais máquinas, quais famílias, o que você vai precisar se você quiser ir para a nuvem, né? E quanto isso vai te custar. Então, ele consegue te falar quanto isso te custa baseado no ambiente que você tem no on-premise, tá? E isso ele te compara para Azure, GCP, né? Microsoft Azure, Google GCP, AWS, e você consegue também escolher qual localidade você quer. Então, dependendo da localidade, né, de onde vai estar essa nuvem, esse preço pode ser diferente também. Entre outras modificações que você consegue fazer, que consegue te dar uma ideia melhor de quanto isso vai te custar. Isso é uma qualidade, uma feature muito interessante da plataforma, principalmente se você está nesse momento de será que eu mudo? Quanto eu mudo, né? Quanto isso vai me custar? Para que não seja um tiro no escuro, a gente te traz esse monte de informação para que você consiga tomar melhor suas decisões também. Tá? Paty, será que a gente consegue mostrar alguma coisa dessa capacidade da plataforma? Sim. Então, só para contextualizar, né, vamos supor que eu tenho meu ambiente on-premise e eu vou fazer a análise desse meu ambiente para uma possível migração, né, tomada de decisão para isso. Para efetuar isso, é necessário que eu acesse o portal do Cloud Health, né, faça a integração da minha conta VMware lá dentro, tá? E em seguida eu faço o download de uma appliance, que é uma máquina no ponto .ova, eu vou importar essa minha máquina dentro do meu VMware, tá? E em seguida ela vai começar a fazer as coletas, né? Uma vez que já conseguimos fazer a coleta de pelo menos alguns dias, para ter uma informação mais precisa, eu consigo fazer os insights, né, de migração para cada provedor, né, enquanto ficaria isso, mais um levantamento de parque VMware com os meus recursos computacionais. Tá? Eu vou fazer uma aqui na prática, tá, mostrando a região do Brasil. Tá? Eu deixei aqui previamente organizado. Aí eu vou fazer com vocês aqui na questão da aba Data Center, né? Como eu estou falando de uma nuvem privada, vai ser a aba Data Center. Eu vou aqui na aba Data Center. E eu tenho já alguns appliances já monitorando. Eu vou fazer uma recomendação, Migration Assessment, para fazer a avaliação do meu ambiente. Tá? Fiz uma aqui com a nuvens hospedando no Brasil. E aqui eu tenho, né, algumas informações que eu vou detalhar. Tá? Aqui são os meus data centers que já estão cadastrados. Eu posso também, não é só VMware, tá? A gente pode usar agentes, instalar e fazer coleta também. Posso adicionar filtros. Eu quero migrar, quero saber o resultado, né? Só dos servidores que são Linux. Aí eu coloco aqui um padrão de nomenclatura, ele vai fazer a busca só por esses servidores. Tá? Eu consigo fazer comparativo com as nuvens AWS, Azure e Google Cloud, nas suas respectivas regiões. Eu já citei todas as regiões aqui do Brasil, mas pode ser qualquer região que os provedores tenham, né, que são a localização dos seus data centers. Tá? Nas opções avançadas, eu também tenho como customizar ainda mais o meu relatório, a questão relacionada à utilização do recurso e a configuração. Quando nós estamos falando de nuvem, eu não quero migrar o meu ambiente ocioso para a nuvem, eu quero migrar o meu ambiente com a utilização, com que realmente uso, porque eu vou pagar menos, dessa forma. Então, o Cloud Health te auxilia a deixar como utilização, tá, também.
Eu também consigo selecionar as métricas, se eu quero pela máxima ou pela média de cada recurso. E as coletas, de preferência, deixar um tempo coletando, mas eu tenho aqui de 7, 30, 60 dias. Essa parte aqui também é bem interessante. Eu posso deixar uma gordura aí nas minhas aplicações, né? Eu quero que a minha máquina fique com uma sobra de 20%, aí eu coloco aqui. Se eu quiser que ela fique mesmo em cima, na utilização, eu deixo aqui zerado. Tá? Outras informações também que eu tenho é sobre reservas de instância. Eu já posso deixar habilitado, né, opções de reservas de 1 ano, 3 anos, tá? As formas de pagamento também eu posso deixar do jeito que eu quiser. Tá? Eu posso habilitar também as instâncias burstables, eu posso deixar aqui como resultado. Também tem como fazer isso na Azure, colocando a opção de reserva e na Google Cloud. Tá? Rodado o meu assessment, ele vai trazer um resultado baseado no meu ambiente on-premise. Tá? Ele diz aqui o valor aproximado de quanto eu pago, né, localmente, né, com os recursos que eu tenho, e quanto ficaria na AWS esses recursos, na Azure e na Google Cloud também. Tá? Aí eu consigo ter uma tomada de decisão em cima disso. Logo mais abaixo, eu tenho um detalhamento, né, de tudo isso que está aqui em cima, que cada máquina, de cada data center que eu implantei o meu appliance, ele vai trazer tanto o valor local quanto o valor em cada nuvem. Um pouco mais à frente eu tenho o Google Cloud aqui em verde, tá? Então, nesse cenário aqui, vamos ver esse exemplo, essa VM aqui, a sugestão de instância na AWS seria essa C5A.Large, né? Cada provedor tem a sua família de instâncias, né, os seus sabores, e aqui ele já designa um que esteja compatível com o meu ambiente. Isso ajuda muito na hora da precificação e na hora de levantamento dos dados. Isso aqui são mais todas as máquinas do meu data center. Então, o que eu tinha para dizer sobre o Felipe é exatamente isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Tá? Se alguém ficou interessado em conhecer mais, né, sobre o Cloud Health, eu gostaria de testar, gostaria de qualquer informação, vocês podem mandar um e-mail para mim. Aí o Felipe também vai falar alguma coisa agora e a gente vai finalizar. Bom, obrigado, Paty. Na verdade, eu só queria agradecer muito a oportunidade que a Unitec abriu para que eu possa participar em conjunto para a gente falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Eu acho que realmente a gente traz um valor muito grande, tanto ao trabalho da Unitec quanto a VMware. Se você está indo para a nuvem, tem que fazer isso com mais qualidade, né? Tanto a migração quanto a governança. E eu espero que a gente possa conversar mais sobre o assunto no futuro. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Obrigado, gente.